Olá pessoal, estamos de volta gravando mais uma vez para o canal. Basicamente é isso. Estivemos ausentes durante algum tempo por diversos motivos, esperando aquele plim que fizesse com que a gente retornasse para falar sobre um monte de coisas. E essas coisas estavam sendo agendadas, já estavam programadas e provavelmente seriam feitas muito mais à frente, mas realmente eu cheguei agora da rua e eu não aguentei. Eu falei, não, vou ter que gravar agora. Não era para eu gravar agora, eu não gravo de dia. Eu não faço as coisas nesse horário, mas não dá. Se eu perder essa oportunidade, enfim, tem que ser agora. Então, o que me faz vir agora gravar um vídeo assim, do nada? É simplesmente a notícia que eu acabei de ler. Que eu vou clicar aqui do lado de fora do vídeo para poder ler novamente, que é o seguinte: MySpace, aquele famoso site de música que fez sucesso durante os anos 2000, que é o presente da música agora. Temos que ir para lá, temos que acreditar na tecnologia, temos que colocar nossa banda lá, porque se não for ali a gente não vai conseguir, temos que nos integrar. O MySpace deletou dos 12 anos de música. Ele deletou 12 anos de música que estava dentro dos servidores do MySpace. Foram fazer uma migração tecnológica e perderam tudo. Por que eu vou fazer esse vídeo? Porque eu já estou para falar sobre isso há algum tempo. Então vamos tentar organizar essa fala a partir de algumas coisas que são e algumas coisas que não são, para que a gente consiga entender o que eu estava querendo dizer na verdade e que me leva aqui a falar sobre isso agora. Em primeiro lugar, nós temos que entender o seguinte: como eu já tenho meus cabelos brancos, né, e tal, e a gente hoje ouve um monte de besteiras sendo ditas, é preciso que a gente posicione um pouco a respeito do quem somos nós para falar sobre coisas digitais. Afinal de contas, nós aprendemos agora recentemente que existe uma geração que nasceu digital. Essa geração, ela nasceu digital e ela tem 19, 20 anos de vida digital. E frequentemente, quando a gente vai falar, a gente que não é dessa geração de agora, sobre o digital, sempre aparece alguém para dizer: não, mas é porque você não gosta do digital, porque você não é na geração que nasceu digital. Né? Porque nós dessa geração que nasceu digital, então vamos começar do princípio. Quem está falando aqui é uma pessoa que é digital desde os anos 80, certo? Então, isso aqui, por exemplo, esse desprezível disquete, essa etiqueta aqui fui eu que fiz. E dentro desse disquete, quando eu trabalhava em 1995, 94, lembra quando o Senna corria de Fórmula 1? A gente gravava os trabalhos para ir para a gráfica nesse disquete aqui de 1,44 megabytes. Então, olha só, desde 1993, essa pessoa aqui já era digital. Só que, antes disso, nos anos 80, eu já era digital. Eu comecei a mexer em computador nos anos 80. Isso aqui é um iPad que eu uso diariamente. Tá? Isso aqui é um Kindle que eu uso diariamente. Então, vamos começar pelo início. Aqui tem diversos equipamentos eletrônicos digitais que eu poderia estar trazendo agora, mas não é o caso, não é isso? Vamos começar pelo princípio. Então é o seguinte: para falar sobre digital, você tem que ter algum conhecimento sobre isso. Não basta ter nascido agora nos anos 90. Então, o que a gente pode falar tendo atravessado 30 anos? E tem gente que tem muito mais anos de digital do que eu, certo? Eu não inventei o digital, não. Só que é para a gente começar a posicionar, porque a gente ouve muita besteira sendo dita. Então, eu tenho 30 anos de digital e sou um consumidor de digital diariamente. Agora é o seguinte: o digital é fantástico, tá certo? Fantástico. Preciso falar sobre isso. Eu estou aqui gravando esse vídeo de maneira digital. Se eu tivesse gravado numa câmera
com uma fita, eu ia ter de fazer todo um trabalho, eu estou gravando direto no computador. Né, e isso aí dispensa qualquer outro comentário. Né, tem milhares de filmes, de vídeos, de tudo que a gente assiste, que a gente tem acesso pela internet hoje. Quer dizer, tudo isso é graças ao digital. Então, assim, o digital é uma coisa espetacular. Não pode se pensar no mundo sem o digital. Agora, ele tem problemas. Tudo na vida tem problemas. E a gente vai tratar aqui hoje dos problemas do mundo digital. E são muitos, se vocês querem saber. O principal problema do mundo digital que a gente poderia começar a falar é sobre a questão da preservação dos arquivos. Tá certo? Antes, quando eu estava fazendo um roteiro esboçado do que seria esse vídeo, eu ia falar sobre umas fotos em vidro que preservam a história de uma expedição fracassada ocorrida na Antártida nos anos 1911 e 1912. Essas fotos foram encontradas e você vê ali o mundo dos anos 1900, início de 1900, perfeitamente preservado. Por quê? Porque existe um suporte físico. Aquilo está registrado num arquivo físico que você pode pegar, você pode quebrar, você pode perder, você pode queimar, mas em não pregando, não perdendo, não queimando, está ali preservado aquele material. Tá certo? Antes disso, na União Soviética, na verdade na Rússia pré-União Soviética, existia um fotógrafo, que ele é o assunto de um vídeo específico que eu vou falar, que ele registrou toda a vida da Rússia Imperial antes da Revolução Russa, colorido. Colorido. Certo? Ele é um dos caras que eu mais me interesso a respeito dele, e depois vamos falar a respeito disso. Então, o que a gente pode aprender dessas experiências fotográficas lá do início do século e no final do século XIX? É que imprimir as coisas faz diferença. Imprimir as coisas faz diferença. E tudo aquilo que está impresso e que a gente tem acesso preserva quanto uma história. Atrás desses caixotes que tem aqui, tem um livro chamado O Livro dos Livros da Biblioteca Nacional, que tem a reprodução de boa parte dos livros que a família real trouxe de Portugal para o Brasil. Livros que foram salvos do maremoto que houve em Lisboa no século XVIII, 1700 e alguma coisa. Esses materiais foram preservados para sempre, porque estavam impressos. Agora, enquanto esses materiais do século XVIII, do século XV, né, século XVI estão preservados, a Bíblia de Gutenberg, 1500 e Blau, nós não temos mais os arquivos do MySpace que acabaram de ser deletados. Arquivos esses que eram entre os anos 2003 e 2015. Perdeu, acabou, já era, não tem mais. E por que a gente está falando sobre isso? Porque isso é que acontece com quem acredita somente no digital. Eu vou dar outros exemplos do que eu estou falando. Nos anos 90 e 97, esse é um outro assunto que eu vou tratar, porque tudo isso eu tenho registro e tal, dessas coisas que eu estou falando. Eu fui num debate no Museu da Imagem do Som, envolvendo Ricardo Cravolbin e um crítico musical, que eu não vou lembrar o nome dele agora, famosíssimo. E cada um deles, João Máximo e Ricardo Cravolbin, cada um deles defendia 1997. Eu tenho a foto de eu lendo o jornal, fotografando o jornal que trazia, que de noite teria aquele debate. Eu tenho um selfie analógico feito de eu lendo o jornal que à noite ia para aquele debate. Então, assim, eu cheguei naquele debate aí de discutiam sobre isso. Anos 90, o digital. Como é que ia ser agora que tinha um CD? A questão era o CD e era o LP. E aí ali foi contada a história, por exemplo, do que aconteceu com os Mutantes. O primeiro LP dos Mutantes teve que ser lançado em CD a partir de uma matriz que era o próprio LP que tinha sido gravado. Eles perderam as fitas do LP dos Mutantes. O primeiro LP dos Mutantes perderam as fitas originais. Certo? Então, o que salvou aquele disco do Mutantes? Foi a existência de um outro LP. Né? Então, eu vou mostrar aqui alguns produtos, né,
para a gente continuar conversando, eu vou comentar sobre alguns produtos aqui. Isso aqui é uma caixa do Lobão, um produto muito bacana, olha só. Né? Um produto muito bacana. São coisas que... Isso aqui é de 1900 e cobrindo a carreira dele de 81 a 91. Certo? E eu falei com o Lobão, certa vez, tive a oportunidade de colocar uma pergunta para ele aí, né? Que era por que não tinha algumas coisas ali naquele material dele. E ele me contou o seguinte, olha, perderam os originais do meu disco com a Elza Soares. Perderam. Então não tem lugar nenhum. Não tem master, não tem, acabou. Por quê? Porque apagaram, porque sumiu, entendeu? Perdeu. Então isso aqui é a retrospectiva da carreira do Lobão, menos o disco que ele fez com a Elza Soares e mais outras coisas que sumiram, perdeu. E sinto muito, certo? Um abraço, volta semana que vem, grava outro, certo? Isso aí é o Brasil. O mundo também é um pouco assim, tá? Agora, isso aqui é um LP da Elise e do Tom. Podem apagar o que quiser, pode apagar o servidor, entendeu? Pode tacar fogo em todo o acervo da gravadora, pode fazer o que quiser. Esse daqui está preservado, certo? Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque o formato físico, ele te permite muitas coisas, certo? Ele permite, além de preservar aquilo que você fez, registrar e documentar aquilo que você fez, de maneira a resistir ao teste do tempo, ele te permite outras experiências. Você já imaginou você entrar no Spotify e tentar encontrar isso aqui, por exemplo? Isso aqui é uma das edições da série de arquivo do Paul McCartney, que tem um livro com trocentas mil informações sobre o álbum Band on the Run. E essa é uma das edições mais simples, porque ele foi cada vez, à medida que os álbuns dele vão ficando piores, né? Ele foi aumentando a quantidade de coisas. Então, assim, os discos mais recentes dele, dos anos 80, final, início dos anos 90 e tal, tem milhões de coisas. E vem aqui esses 4 discos. Isso daqui, você tentar encontrar no Spotify, não tem. Não vai nunca reproduzir essa experiência. Tá certo? Não tem como. Não tem como. Isso daqui é uma caixa do Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. E essa aqui é uma modalidade que eles lançaram, que tinha diversos modelos de coisas e tal, né? Você podia comprar o CD puro e simples ou uma edição maior e cheia de coisa dentro. E como eu não tinha o CD Dark Side of the Moon, eu comprei isso daqui. E aqui tem um monte de coisas, tem ilustrações que não foram usadas, tem discos ao vivo, tem um cachecol, tem ilustrações tem um link para você baixar não sei o que, download, e não sei quantos discos extras, o negócio é você botar embaixo com, sabe, bola de gude, olha, tudo que você imaginar tem aqui dentro. Tem um DVD, 2 CDs, são 2 DVDs. Olha só, aqui é o seguinte, aqui tem um Blu-ray, tem um CD, 1, 2, 3 CDs e 2 DVDs dentro dessa caixa. E o que acontece? Não tem como você reproduzir essa experiência de você fazer uma imersão, tanto que a série chama-se Immersion Box Set. É para a pessoa que realmente quer conhecer em detalhes a obra. Não tem como você ir no Spotify e baixar. Ah, mas o Spotify é muito prático, você pode levar para qualquer hora. Mas isso aqui você não tem como levar. Certo? E agora, eu quero pegar uma caixinha que tem aqui para mostrar outra coisa. É o seguinte, essa caixa aqui, ela contém a maior parte dos produtos que eu fiz como designer, né? É uma das coisas que eu trabalhei muito tempo foi com isso. Trabalho ainda, mas claro, hoje em dia as demandas para essa área de música, elas são diferentes, não mais necessariamente CDs, né? Mas o fato é o seguinte, eu queria pegar um negócio aqui pra gente... Esse CD aqui, por exemplo, olha só. Esse CD aqui. Certo? Que eu fiz para resgate
que é uma retrospectiva da carreira deles e tal. Então aqui você tem inúmeras... Eu recebi uma caixa deles, com um monte de fotos amadoras que eles fizeram. Certo? Eu peguei fotos, sabe, que eles tiraram lá na casa deles. Simulei aqui coisas que não existem, bottoms dos anos 80 com a cara deles. Assim, isso aqui é uma coisa que eu gostei muito de fazer. Isso aqui são as letras, né? Deixa eu ver se tem mais pra meiuca aqui. Aqui, ó. Isso aqui são tudo fotos que eles mandaram. Nossa, esses bottoms aqui, todas essas fotos aqui, tudo Photoshop. Esses bottoms. Esse carimbo ali em cima. Tem toda uma história que eu criei aqui para contar esse passado deles. Isso aqui simula uma correspondência que ficou abandonada numa agência dos Correios de Londres. Tem um porquê dessa história que eu inventei. Né? Então tá aqui. O que acontece? Isso daqui são os arquivos pessoais do Zé Bruno. Olha, eles estão na Inglaterra tocando. Então isso daqui são coisas... Essa é a história da banda. Dificilmente você tem no Brasil um anthology de alguém. Né? Ninguém faz isso. Isso aqui é um anthology do Resgate. E o que acontece com isso aqui? Você registrou para sempre a história deles, como se fosse um livro. Tá certo? Tá, mas onde é que você quer chegar com isso? Bom, eu quero chegar em muitos lugares. Essa caixa aqui, tudo que tem aqui, vai tocar pelos próximos 50 anos. Por quê? Porque aqui existe uma matriz que pode ser transferido para outro local e não vai se perder nada. Enquanto não for transferido, não se esgotar a vida útil disso daqui, que estima-se que seja alguma coisa em torno de 25 anos, estima-se, mas tem CDs aí que foram produzidos há mais de 30 anos, então até hoje em bom estado. Então quer dizer, pelo menos pelos próximos 30 anos, isso daqui, em não tacando fogo em nada, não vai acontecer nada. Podem apagar, tirar do Spotify. Algumas dessas obras jamais vão para o Spotify. Então alguns desses discos aqui jamais serão negociados, jamais serão colocados no digital, portanto, jamais existirão. Enquanto isso acontece, somente o que é físico persiste, perdura. E você quer que a gente faça o quê? Que a gente lance o LP? Olha, o ideal é você lançar o produto em diferentes formatos. Então o ideal é você transferir o que você tem digitalmente para um suporte físico. Para quê? Para documentar que você tem uma história. Outras vantagens de você ter o que você fez no formato físico. Vamos supor que você é um artista, vamos imaginar que você viaja pelo Brasil. O Brasil tem mais de 8.000 municípios. Se você realmente viaja pelo Brasil fazendo shows, você deve chegar em lugares onde a internet não é muito boa. Não há o mesmo nível de conectividade que tem nas cidades como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre. Então, você às vezes está no meio de uma cidade de 20, de 30, de 40 mil habitantes e a internet ali não é suficientemente poderosa para sustentar o consumo regular de produtos digitais. Então, você não vai ter nada para oferecer para alguém. Agora, alguém pode, se você tiver um produto físico na sua mão, alguém pode comprar aquilo. Então é importante, sim, você ter as coisas fisicamente. Por quê? Porque em algum momento pode acontecer com você o que aconteceu com o MySpace. Isso foi um acidente. Né? Isso foi um acidente. Isso não acontece. Quem te falou que foi um acidente? A Apple apagou, algum tempo atrás, todos os arquivos de usuário que ele tinha comprado no iTunes. Acho que, se não me engano, foram 12 gigabytes. O cara perdeu, ele tinha comprado, ele perdeu. Você sabia que eu tenho toda a minha biblioteca do iTunes, eu faço backup dela? Se eu acordar de manhã, a Apple te for lá e apagar, você sabia que ela pode apagar?
Você sabia que todos os livros do Kindle que eu tenho aqui, eu estou comprando eles fisicamente novamente? Sabe por quê? Porque quando eu fui hoje ligar o Kindle, ele falou assim, atualizando o software. Eu não sei o que vai acontecer. Em algum momento esse Kindle que está cheio de livros aqui vai servir para nada. Então, o intuito desse papo aqui é o seguinte, se você produz conteúdo, se você produz uma obra musical, você tem que ter um pé no chão e na realidade. Você tem que ter alguma coisa fora do HD. Um álbum MP3, ele pode ser comercializado, ouvido e consumido. Mas ele não documenta de maneira nenhuma um trabalho. Ele não documenta. Claro que não. Um livro em PDF é fantástico. Um livro no Kindle é maravilhoso. Não tem como você hoje ser um autor e não lançar esses produtos nessas plataformas. Porém, se você lançou somente um álbum para streaming, se você lançou somente uma coisa para ser consumida via Netflix, que tira as coisas de cartaz, que some com as coisas, você é temporário no planeta Terra. Então, na verdade, o objetivo desse vídeo é exatamente expor a deficiência do digital, a impossibilidade de recuperação de arquivos digitais na linha do tempo, uma discussão que já vem sendo feita há muito tempo, e a perda das memórias que efetivamente vão desaparecer. Você que, como eu, tem 10, 12, 15, 20 mil fotos digitais que ninguém nunca viu, nem vai ver 4, 5. Hoje eu dei upload de uma foto no meu Facebook de 2006. Aquela pasta de 2006 ali tem milhares de imagens. Eu dei upload de uma foto, quer dizer, são fotos que ninguém vê, são fotos secretas. Certo? Então, assim, imprima suas fotos, né? Lance o seu livro de verdade para a pessoa botar na mão, assinar, ter dedicatória, poder emprestar. Lance o seu disco, certo? Em vinil, lance em fita cassete, entendeu? Mas bote o pé na realidade e documente aquilo que você faz para que daqui a 50, 30, 200, 40 anos as pessoas saibam o que você fez e você não seja mais uma vítima dos serviços digitais que vão durar para sempre, que vão garantir tudo para sempre, que agora é tudo digital, e aí acontece o que aconteceu com quem está no MySpace lá, que perdeu 12 anos de música arquivada digitalmente, tá certo? Esse aqui é o canal, basicamente é isso, e os assuntos giram em torno de música, design, cinema, arquitetura, comportamento. Eu tenho dado uma sumida por causa de uma série de atividades e acabei voltando aqui para falar sobre isso de maneira surpreendente até mesmo para mim, já que eu não tinha me preparado para fazer essa gravação e tem coisas muito mais importantes a fazer nesse momento e é por isso que eu estava ausente. Para você que chegou até aqui até o final, espero encontrá-lo novamente. Se você tiver interesse em acompanhar os materiais que são produzidos para este canal digital, assine no YouTube e ative as notificações para acompanhar as novas postagens que acontecem também em formato texto, no LinkedIn, no Facebook do canal e no Instagram. Basicamente é isso.